sou a Manuela. Sou membro menor da Igreja Presbiteriana da Penha. Queria contar para vocês um pouco sobre a nossa igreja. A igreja tem na sua liderança pastores e presbíteros, que formam o conselho e diáconos. Aqui também tem vários ministérios. SAF, que significa Sociedade Auxiliadora Feminina, UPH, que é a União Presbiteriana de Homens, Movimento são os jovens e o SOS é dos adolescentes. Cuidados é aquela turma que está do caminho para a SOS, mas ainda não chegou lá. Aqui tem também grupo de teatro e corais, João Calvino, Coral Jovem e Perfeito Louvor. Tem várias equipes de louvor, tem até orquestra. Já ia me esquecendo. Tem vários ministérios. Da comunicação, o lar cristão, da ação social, o da evangelização, o grupo de apoio missionário, o da integração, o da ornamentação, o da terceira idade e o projeto Esperança. Mas vocês acham que não tem crianças na Igreja Presbiteriana da Penha? Tem sim, e muitas. E é muito legal. Chama Penha Kids. Todo domingo a gente se encontra na igreja. Tem as salas para estudarmos a Bíblia e são divididos por idade. Isso é, a gente fica com a galera da mesma idade na escola bíblica dominical e à noite no culto infantil. Mas aí veio a pandemia, tivemos que ficar distantes. Então, nossos líderes e professores prepararam e continuam preparando várias atividades e postando no YouTube, Facebook, Instagram, mandando pelo WhatsApp para que a gente possa ficar ligadinho e aprender mais e mais a palavra de Deus. E tem mais uma novidade, nosso espaço também está novinho, foi todinho pintado, está maravilhoso para quando pudermos nos reencontrar. Espero que essa pandemia passe logo, para que chegue logo este dia e possamos matar as saudades. Mesmo que a gente não possa se abraçar, a gente faz um carinho de longe e toma todos os cuidados. Quando tudo passar, venha conhecer a nossa igreja. Será uma alegria receber você. Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Presbiteriana da Penha, Ministério Penha Kids. Se você ainda não está inscrito nas nossas páginas do Instagram e Facebook, se inscreve lá para você ter os nossos conteúdos e participar das nossas atividades. Tem sido muito gostoso estar próximo de vocês através das nossas mídias sociais. Hoje nós vamos aprender aqui em nossa introdução do culto infantil, o versículo que está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, que nos diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Então vamos repetir? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Quem é o Filho do Homem, afinal? É Jesus. Jesus, ele veio, morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E ele veio para nos buscar, todos aqueles que estão longe dele, longe de Jesus, longe de Deus. Ele veio ao mundo para nos aproximar de Deus e para que possamos ter a vida eterna com ele para sempre, quando nós aceitamos ele em nosso coração. Então, vamos lá aprender esse versículo, compartilhar com a sua família e refletir sobre ele. E hoje eu deixo um grande beijo para vocês, porque hoje é o Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E nós queremos que todas as nossas crianças se aproximem cada dia mais de Jesus. Ele é o caminho perfeito para nossas vidas. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe. Oi, turminha, estamos aqui para louvar a Deus juntos. E a gente hoje vai aprender sobre Zaqueu, então a gente vai agora cantar uma música que fala da história de Zaqueu. Presta bastante atenção e você que sabe ler, canta com a gente. E você que não sabe, presta bastante atenção na letra. Essa história é muito linda e é bíblica. Vamos ouvir? Havia um homem de pequena estatura, ele estava ansioso para
era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Numa figueira ele logo foi subindo, com seus olhos estendidos pra Jesus ele avistar. Naquele instante viu Jesus que vinha andando e a multidão cercando, mas ali ia passar. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Desceu depressa aquele homem publicano, quando ouviu Jesus falando, em tua casa vou pousar. Nada me importa se alguém ficar falando e até mesmo murmurando, a ti quero abençoar. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. De uma vez, era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Era Zaqueu, homem pequeno, mas era filho de Deus. Crianças, pare. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim e por você e por Zaqueu, que a gente vai aprender hoje. Vamos cantar essa verdade? Então vamos lá. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos de novo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Oi, crianças! Vamos cantar mais uma música. Essa música fala que a gente, como filho de Deus, a gente tem que servir a Deus, tem que ser leal a Deus, tem que contar o que Ele fez por nós. Então, vamos louvá-lo nesse momento falando essas verdades. Eu quero servir a Jesus. Eu quero Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu amor sem par. Eu quero servir a Jesus. Eu quero Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu amor sem par. Oi, crianças! Tudo bem? Eu tô aqui de volta com vocês. Meu nome é Clarice. Não sei se vocês lembram, né? Isso aí. Então, estamos aqui no culto do Penha Kids e nós vamos começar hoje um novo tema. É isso aí. Eu sei que vocês aprenderam o Sermão do Monte
E agora a gente vai entrar nesse tema que se chama Encontros com Jesus. Então a gente vai trabalhar durante alguns cultos pessoas que se encontraram com Jesus. Então, uma pessoa, um homem ou uma mulher que se encontraram com Jesus e tiveram a sua vida transformada. Então, fica ligado, pega a sua Bíblia já, abre aí sua Bíblia que eu vou falar e vamos lá, hein? Encontros com Jesus. Então, hoje a gente vai ver o primeiro encontro com Jesus, que é sobre Zaqueu. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, que daqui a pouco a gente já vai ler. Eu tava pensando aqui, e eu tava vendo como é a história de Zaqueu, muitas pessoas conhecem, não é mesmo? E aí eu lembrei de algumas cenas de alguns desenhos. Vamos ver se você sabe qual é. Olha só, vai fazer sentido. Você sabe de que desenho é esse? Fala aí pra sua mãe, pro seu pai, pra quem tá assistindo com você. Frozen, né? Isso aí. Então, a gente tá vendo aqui a Anna tá presa, ela tá congelada, e a Elsa e o Kristoff sem saber o que fazer, certo? Então, primeira cena, Frozen. Segunda cena, olha essa cena do Toy Story. Vocês já viram? É o Toy Story 4 esse. Mó legal, eu já assisti. Assiste aí depois. Olha só, ele tá preso também. O Buzz está preso, certo? Ele tá aí é uma cena lá que ele tá naqueles brinquedos de atirar coisas, né? Mas ele tá preso. E aí, a terceira cena é a cena do Enrolados, onde tem a Rapunzel e o José. E ele tá aí, ou o Flynn, né? Que ele se chamava de Flynn, mas o nome dele era José, na verdade. Também, ele tá todo enrolado, né? Isso aí. O que a gente pode ver de igual nessas três cenas de desenhos? No Frozen, no Buzz e no Enrolados. O que a gente percebe? Nas três cenas, os personagens estão presos. É isso mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. De pessoas que estão presas. Você sabia que a gente estava preso? Ou a gente pode estar preso nesse momento? Mas como assim, Clarice? Eu não tô presa, não tô com uma algema, não tô com nada. Eu tô livre, eu tô aqui na minha casa, brincando. Pois é. Mas, espiritualmente, a gente pode estar preso. E eu vou contar a história de um homem que estava preso espiritualmente. Você já vai entender. Pega lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Ele fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vemos aqui a história de Zaqueu, e Jesus estava contando essa história. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente relembrar a história de Zaqueu que a gente acabou de ler, tá? Zaqueu, ele era um homem que estava preso, um homem que estava perdido nos seus pecados. E quando a gente tem muito pecado, que é coisa que não agrada a Deus, a gente fica preso. E era aqui é Zaqueu. E Zaqueu, ele era um homem muito rico. Mas sabe por que ele era rico?
Porque ele era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era quem cobrava impostos. Pergunta pro seu pai e pra sua mãe se ela não paga imposto. Ela paga imposto. Todo mundo paga imposto. Quando você é adulto, você paga imposto. O que é o imposto? É um dinheiro que você dá pro Estado, pro governo, né? Para cuidar da nossa cidade, para cuidar do nosso estado. Mas nessa época, as coisas eram piores. Porque os publicanos, as pessoas que cobravam impostos, eram pessoas ruins. Eram pessoas que roubavam do seu povo. Até hoje tem pessoas que fazem isso aqui, sabia? Mas aqui era muito pior. Por quê? Porque os publicanos, ou seja, Zaqueu, que era um deles, cobravam o imposto. Então vamos supor que ele tinha que cobrar o imposto de R$10, que era um imposto justo, uma coisa certa. R$10. Sabe o que eles faziam? Eles cobravam R$50. Então, de 10 ia para 50. Errado, né? Então ia ser 10, aí eles pegavam 10 mais 10 mais 10 mais 10, até dar 50. O que acontecia? Ele passava esse 10 para o governo e ele ficava com 40. Então ele pegava o resto e colocava, ó, no bolso dele. Por isso que ele ficava rico, porque ele pegava coisa que não era dele. Ele roubava das pessoas. Ele cobrava um valor que era mais e que não era justo. Entenderam? Então, Zaqueu, ele fazia isso. Olha o tanto de dinheiro aqui que ele tinha. Ele ia cobrando e as pessoas não gostavam disso. As pessoas sabiam que era errado. As pessoas, meu Deus, esse cara tá enriquecendo às nossas custas. Mas a gente tem que pagar, porque senão a gente pode ir preso. A gente pode ser morto pelo Império Romano. E aí, Zaqueu era um homem mau, um homem pecador. E aí surge a primeira pergunta. A gente vai trabalhar em 3 perguntas. A primeira pergunta é: nós estamos perdidos? Zaqueu, a gente viu que estava perdido. Ele estava preso aos seus pecados, preso à sua riqueza. E nós estamos perdidos? Então, pessoal, nós também estamos perdidos. Nós somos bem pecadores. A nossa natureza lá dentro só quer fazer as coisas erradas. Quer desobedecer o pai, quer desobedecer a mãe, quer falar palavrão, quer falar besteira, quer brigar com seu irmão, não quer dividir brinquedo. A nossa natureza é muito errada, muito pecaminosa. Então, sim, nós estamos perdidos e presos ao pecado, assim como Zaqueu. Mas a história continua. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar ali, foi isso que a gente leu. E ele era pequenininho, eu acho que ele era menor que eu, sabia? E eu sou uma pessoa bem pequena, mas eu acho que ele era bem menor que eu espero. Então, Zaqueu era pequeno e ele não conseguia ver Jesus, e tinha muita gente na frente. E se ele fosse uma pessoa que as pessoas gostassem, as pessoas iam abrir para ele passar. Mas não, as pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava muita grana das pessoas, ele roubava. Então, o que aconteceu? Ele ficou lá, não consigo ver. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque ele era pequenininho. E aí ele teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou subir numa árvore. E, gente, naquela época, eu acho legal subir em árvore. Quando eu era pequena, eu super subia em árvore. Até hoje, se deixar, eu subo em árvore. Mas, naquela época, uma pessoa poderosa subir em uma árvore era uma coisa muito vergonhosa. Era uma coisa humilhante. Você subir numa árvore era tipo assim, meu, o que você tá fazendo? Entendeu? Então era uma coisa que era vergonha pro povo. Não era uma posição, não era uma coisa chique, uma coisa legal de uma pessoa com dinheiro fazer. Não. E foi isso mesmo que ele fez. Zaqueu sobe na árvore. Olha a cara das pessoas. O que é isso? O que esse homem tá fazendo? E ele sobe nessa árvore. Zaqueu, então, ele sobe na árvore, ele vê Jesus. Só que Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus, nosso Deus. Ele chega a Zaqueu e o chama pelo nome. E fala, Zaqueu, desce daí. Ó Jesus aqui. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Com tantas pessoas ao redor, Jesus escolhe a casa de Zaqueu para ficar. E o povo fica revoltado. O povo, Jesus, o que você está pensando, Jesus? Como assim o senhor vai ficar na casa desse pecador?
Então a primeira pergunta era: nós estamos perdidos? Sim. E a segunda pergunta é: quem pode nos salvar? Ou quem irá nos salvar? E a segunda resposta a essa pergunta é Jesus. Jesus olha para nós e nos chama pelo nome e fala: eu quero me encontrar com você. Eu quero me relacionar com você. E foi isso que ele fez com Zaqueu. Ele chamou Zaqueu e Zaqueu ficou, né? Meu Deus, o que é isso? E Jesus chamou Zaqueu e falou: Zaqueu, eu quero ir à sua casa. Mesmo você estando perdido, mesmo você estando preso como você está. E ele foi à casa de Zaqueu. E sabe o que aconteceu quando Zaqueu se encontrou com Jesus? Quando houve um encontro de Zaqueu com Jesus? Houve transformação. E essa é a terceira pergunta que eu quero falar. O que vai mudar? O que muda? O que muda quando a gente encontra Jesus? O nosso coração muda. E aí, olha o que aconteceu com Zaqueu. Ele devolveu o dinheiro que ele roubava. E ele disse a Jesus que ele ia devolver até 4 vezes mais. Ou seja, se ele roubou 10, ele ia devolver 4 vezes mais que 10. Olha isso. 40. Ele ia devolver 40 se ele roubou 10. Caraca. Então assim, olha a transformação. E ele fez isso porque ele entendeu quem era Jesus. Então, quando a gente conhece a Jesus, a gente é transformado. A nossa vida muda. Se antes eu pegava o brinquedo e não queria repartir com ninguém, hoje, quando eu conheço Jesus, eu sei que eu devo repartir as minhas coisas. Que eu sou um mordomo de Jesus nessa terra. Que eu preciso repartir e compartilhar com meus irmãos. Se antes eu via uma pessoa chorando e eu dava risada da cara dela, hoje eu vou lá e vou chorar junto com ela, e vou abraçá-la, e vou orar com ela. Porque eu entendi quem é Jesus na minha vida. E isso foi o que aconteceu com Zaqueu. Então nós vimos 3 perguntas. Primeiro, nós estamos perdidos e estamos presos? Nós vimos que sim, nós estamos. Porque nós somos cheios de pecado dentro do nosso coração, assim como Zaqueu. Então nós estamos presos no pecado. Quem vai nos salvar? A gente respondeu essa pergunta também, que é Jesus. Ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode nos libertar. E o que vai mudar? Nós precisamos entender que quando temos um encontro com Jesus, a gente muda, o nosso coração é transformado. E aí a gente tem aqui um desenho para representar. Nós estávamos presos atrás das grades. E essas grades não eram grades físicas de verdade, mas eram grades do pecado, espirituais. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas aí Deus enviou o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus veio ao mundo para morrer por nós. E através do seu sangue ele nos resgatou novamente. Ele é o nosso redentor. Ele resgatou a gente. Ele cumpriu a pena no nosso lugar. Então ele veio, morreu, deu o seu sangue por nós, para que aí a gente não tivesse mais preso. Para que aí a gente fosse liberto e a gente pudesse viver assim, com ele. Jesus, você, seu irmão, seu amigo. Isso mesmo. Então Jesus veio ao mundo para nos libertar e para nos salvar. E como é que está o seu coração agora? Será que houve alguma mudança? Você já viu que você estava perdido? Você já viu que você precisa de algum salvador? Você precisa de alguém para te salvar, que é Jesus. E você viu também, nós vimos aqui, que nós precisamos de mudança. Que quando Jesus se encontra conosco, há uma mudança. Será que você tem mudado? Será que está tendo frutos? Será que há uma transformação na sua vida? Se não há, precisa ter. Vamos orar então? Vamos orar para Jesus? Vamos orar reconhecendo que Ele é nosso Salvador e reconhecendo que nós precisamos de uma transformação, assim como houve essa transformação com Zaqueu? Pois a Bíblia fala no final, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E a gente já viu que nós estamos ou estávamos perdidos. Vamos orar?
Senhor Deus, Pai, eu quero orar por cada criança que está assistindo esse culto. Deus, nós sabemos que nós estávamos perdidos, nós estamos perdidos, nós estamos presos, Deus, aos nossos pecados. Nós estamos longe do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Por isso, Deus, eu quero te pedir que o Senhor entre nos nossos corações, que o Senhor entre no coração de cada criança, Senhor, e salve-a, Senhor. Liberte, Senhor. Tire todo o pecado, remova, Deus, os grilhões, as algemas dos pecados e as liberte, Senhor. Tira, Deus, e dá um novo coração a nós. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós podemos ser transformados no Senhor, Deus. Que haja essa transformação, Deus, diária no nosso coração, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Muito obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu Filho Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. E que assim como Zaqueu, a gente possa ter uma transformação a cada dia. E que a gente possa ter o Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro, que eu te agradeço. Amém. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça e estenda as mãos à frente para receber a bênção do nosso Deus. Queridos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o poder do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Que Jesus te abençoe e até a próxima segunda. Oi, crianças! Vamos fazer atividade? Para a gente não esquecer da história de Zaqueu, eu preparei uma coisa bem legal hoje. Vamos fazer Zaqueu subindo na árvore? Eu preparei a copa da árvore, o tronco da árvore. Eu preparei o Zaqueu. E eu preparei umas florzinhas, papelzinho amassado, para a gente colocar na copa da árvore. Mas o mais importante dessa atividade é um pregador. Zaqueu vai subir na árvore com a ajuda disso aqui, tá bom? Então é muito fácil. A gente precisa só colar aquele círculo que eu fiz da copa da árvore na árvore. A gente tem uma árvore. Agora eu vou colar algumas florzinhas, como eu mostrei para vocês, com um papelzinho amassado. Olha que árvore bonita que a gente tem. Opa, caiu uma florzinha. A gente cola de novo, foi porque eu levantei o papel, né? A gente também vai pegar agora o pregador, passar cola, colocar o Zaqueu. E olha lá, gente. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Até a próxima! Olá, Penha Kids! Tudo bem? Porque eu estou bem, estou ótima. E hoje é um dia de bênçãos. Hoje eu vim fazer a minha pergunta para o Que Palavrinha. Se
Jesus nasceu de Maria? Porque ele é filho de Deus, não de José. Precisamos entender alguns aspectos que são muito importantes. O primeiro deles é que quando nós somos gerados pelos nossos papais e pelas nossas mamães, nós acabamos herdando muitas coisas deles, como por exemplo as nossas características físicas, os nossos traços, o nosso jeito, a maneira como nós falamos. Nós acabamos nos parecendo muito com os nossos pais. Quando Jesus é concebido por Maria, nós precisamos entender que Maria era virgem. Ela não havia tido relações com José ainda. Eles não haviam casado. Quando Maria recebe Jesus Cristo no seu ventre, esse não foi uma maneira natural como os filhos vêm à existência. Essa foi uma maneira sobrenatural, foi um milagre feito pelo nosso Senhor Deus. Nós precisamos entender que isso aconteceu porque nós somos pecadores. Nós herdamos isso desde Adão. E isso foi passando de geração em geração até chegar em nós isso hoje. Em Jesus isso foi diferente, porque Jesus ele não herda dos seus pais o pecado, porque assim como ele foi concebido por Maria, também pelo poder de Deus. Logo, ele recebe a humanidade de Maria e ele recebe a santidade do próprio Deus. Se ele tivesse sido fruto de relações entre José e Maria, Jesus Cristo seria um pecador, como eu e como você. Mas como ele não foi concebido de uma maneira natural, mas de uma maneira sobrenatural, em Jesus não havia pecado. Por isso é tão importante nós entendermos que Jesus não tem a sua natureza pecadora como nós temos. Por isso, então, nós podemos dizer que Jesus é filho de Deus. Mas aqui na terra, os seus pais eram Maria e José. Então, muito boa pergunta e que possamos sempre nos lembrar que o nosso Senhor é um Deus santo, santo, santo. E Jesus, o único homem que passou nessa terra em que jamais houve nenhum pecado. Pastores, quando eu morrer, eu vou lembrar das pessoas que ficaram vivas na terra? Nós precisamos lembrar de uma coisa, queridos. Existem coisas da nossa vida e quando nós morrermos e formos até o céu e depois quando habitarmos nessa terra que nós não temos plena certeza. Essa é uma delas. A partir de alguns textos bíblicos nós podemos ter um direcionamento de que sim, nós nos lembraremos do que fizemos aqui na terra e entenderemos o plano perfeito do nosso Senhor e por isso nós não teremos dor, nós não choraremos, nós não nos entristeceremos no céu. Precisamos entender que no céu a presença de Deus estará conosco. Nós habitaremos com o nosso Deus por toda a eternidade e nós entenderemos tudo o que vivemos e a partir disso nós então entenderemos o plano perfeito dele. O que nós precisamos entender? Que nós, sem a nossa memória, nós não somos nós mesmos. Se você apagasse a sua memória nesse momento, você continuaria sendo você? Com certeza não. Então, de fato, nós lembraremos do que vivemos, mas a maneira como nós perceberemos aquilo que fizemos nessa terra, as pessoas com que conhecemos, será diferente. Então, por isso, nós não iremos chorar por aqueles que não estão no céu e por isso nós ficaremos plenos e cheios da presença do nosso Deus, porque nós estaremos no céu. Oi, eu sou a Hannah e eu tenho uma pergunta. Por que a mãe de Jacó e Esaú fez que Jacó recebesse a bênção do pai dele? Nós precisamos entender que a mãe de Jacó e Esaú também era pecadora. Nós precisamos entender que Esaú, o irmão primogênito, durante várias vezes demonstrou que ele não tinha interesse às coisas espirituais, priorizando sempre as coisas desse mundo. Então ele troca o direito de primogenitura com Jacó a partir de um prato de lentilhas. Então nós percebemos que Esaú não era alguém que priorizava tanto o reino de Deus. Do contrário, Jacó entendia o que significava a bênção de Deus e as coisas de Deus. Então ele faz aquela troca e chega um momento, já na velhice do pai de Jacó e Esaú, e então que Isaac, já quando está no finalzinho da sua vida, ele já não enxergava mais direito, já tinha bastante dificuldades, ficava mais sentado, deitado. Então a esposa de Isaac fala para que Jacó
para que ele se adiante e pegue a bênção do próprio pai. O que nós precisamos entender? Que a mãe deles era alguém pecadora, alguém que, por mais que tivesse boas intenções, era alguém que tinha o pecado no seu DNA, assim como Jacó. O que nós precisamos entender? Que esse também era o plano de Deus. E não é porque a esposa de Isaac desobedeceu de uma certa maneira, passando para trás o seu filho primogênito, que o plano de Deus não se cumpriria de alguma outra maneira. Então, o fato de Jacó ter recebido aquela bênção não foi a partir de uma desobediência da sua mãe, mas foi a partir do plano de Deus se cumprindo na vida de Jacó. Importante a gente lembrar que Jacó, depois de ter um encontro com o anjo do Senhor, ele muda o nome dele para Israel. O anjo dá esse novo nome para Jacó. E ali, então, o povo de Deus começa, as tribos de Israel. Você lembra desse nome? Então, nós precisamos nos lembrar que o plano de Deus ele é perfeito e ele vai se cumprir nas nossas vidas, independentemente daquilo que nós façamos.